Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de Geometria Espacial, aula número 6, prismas regulares. Vamos trabalhar com algumas áreas e volumes. Área da base, área lateral, área total e volume. Um prisma ele é regular quando a sua base é um polígono regular. Então, um prisma está associado à sua base. Então, se ele é regular é porque a sua base é um polígono regular. Existem 4 prismas importantes, mas eu elejo 3 sendo os mais importantes. O quarto que nós vamos estudar, ele é cobrado em alguns vestibulares qualificados, mas nem tanto igual os 3 que eu menciono a partir de agora. Prisma de base triangular regular, a base é um triângulo equilátero. Prisma de base quadrangular regular, a base é um quadrado. Prisma de base hexagonal regular, a base é um hexágono regular. Esses são os 3 principais. Mas eu vou também apresentar o quarto, porque em alguns vestibulares ele é cobrado. Prisma de base pentagonal regular. A base é um pentágono regular. Ok? Então vamos identificar essas relações entre esses prismas, de áreas e volumes. Vamos pegar aqui o prisma de base triangular regular. Se a base é triangular regular, a base é um triângulo equilátero. Vou desenhar aqui um triângulo equilátero para a gente trabalhar com as relações nesse triângulo equilátero. Todos os lados iguais a L e os ângulos internos, 180 dividido por 3, 60 graus para cada um. 3 vezes 60, 180. Mas nós precisamos da área da base. E a área da base vai ser base L vezes essa altura, vou desenhar de vermelho, que é a altura de um triângulo equilátero, base L, vezes altura sobre 2. Para qualquer triângulo, essa é a relação. Só que a gente consegue encontrar esse H em função do L. Basta a gente usar aqui ou o teorema de Pitágoras, porque aqui esse pedaço é a metade de L, L sobre 2. Esse pedaço é H, mas vale a pena a gente aplicar a trigonometria aqui, seno de 60. Poderíamos aplicar o teorema de Pitágoras, que também dá certo. Mas vou preferir aqui a trigonometria. Seno de 60 graus vai ser cateto oposto H dividido pela hipotenusa L. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, H sobre L. Esse L está dividindo, ele vai para cá multiplicando, fica L raiz de 3 sobre 2. Então a altura de um triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. Você pode, inclusive, memorizar essa fórmula, porque ela é bastante utilizada em provas. A altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Já a altura do triângulo equilátero vai ser L vezes, no lugar de altura do triângulo equilátero, eu vou colocar L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2 é a mesma coisa que vezes meio. Mas eu posso fazer isso, professor? Sim. Aqui tem um 1 multiplicando, então eu posso trabalhar com, ao invés de dividir por 2, multiplicar por meio. É a mesma ideia. Então a área de um triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, e aqui 2 vezes 2, 4. Então está aí essas duas relações importantes e aparece sempre em provas, vestibular, Enem, área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Dá para fazer essa associação, porque aqui a única diferença é que L sobre 2, quando eu elevo ao quadrado, fica L ao quadrado sobre 4. E o raiz de 3 é mantido, né? Mas, de fato, para relacionar aqui essas duas expressões, eu preciso da demonstração. Muito bem, então, área da base, como a base é um triângulo equilátero,
L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, já está demonstrado. Vamos para a área lateral. A lateral são 3 faces que são retângulos. Ou seja, desenhando aqui uma dessas faces, que é um retângulo, L e H. Esses prismas, todos eles regulares, eles são retos. Ou seja, todas as arestas formam 90 graus com a base. Só que eu tenho 3 faces iguais a essa. Portanto, 3 vezes L vezes H. Cada face é L vezes H, a sua área, mas eu tenho 3, por isso multiplicando por 3. Agora, a área total, tanto para prisma quanto para cilindro, a gente vai ver na sequência, eu tenho as duas bases, que são base e teto, que são iguais, né? A gente tem aqui figuras idênticas, congruentes. Se aqui é um quadrado, lá em cima é um quadrado. Se aqui é um triângulo equilátero, lá em cima é um triângulo equilátero. Então, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. É suficiente para a gente resolver os exercícios. Mas se você tiver que resolver uma expressão matemática, você vem e substitui a área da base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, a gente já sabe pela visualização, e a área lateral, 3 vezes L vezes H. Mas essa relação é muito importante, que a gente evita ficar decorando várias formas. Senão a gente vai ter que decorar todas as fórmulas para todos os sólidos geométricos. Isso é contraproducente. Então vale a pena aquelas que são comuns, a gente somente mencioná-las e trabalhar de forma individual com as que a gente precisa, a área da base e a área lateral. Muito bem, e o volume para qualquer prisma e também qualquer cilindro vai ser sempre a área da base vezes a altura. Tá aí então as relações para prisma de base triangular regular. Muito bem. Agora prisma de base quadrangular regular, ou seja, quadrangular regular significa que a base é um quadrado. Então, vamos desenhá-lo. Esse prisma é bem tranquilo. De forma direta, a gente pode calcular a sua área da base. É um prisma reto, todas as arestas formam 90 graus com a base. E a área da base, bem tranquila, lado vezes lado, L ao quadrado. Área lateral, ou seja, nós temos aqui a face sendo L vezes H, L vezes H. Então calcula-se uma face dessa, que é L vezes H, mas são 4. A da frente, a do fundo, a lateral direita e a lateral esquerda. São 4 retângulos. Então 4 vezes L vezes H. Notem que área total e volume, a relação será sempre a mesma que a gente já tem de casos anteriores. 2 bases, então 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E se realmente eu precisar trabalhar com a expressão, a área da base eu venho e substituo L ao quadrado, e a área lateral 4L vezes H. Mas é importante você memorize apenas a ideia da área total. E volume, da mesma forma, área da base vezes a altura. Só vai alterar aqui quando for pirâmide, cone, esfera, mas prismas e cilindros que têm bases paralelas iguais, vai ser sempre essa relação, área da base vezes a altura. Tranquilo? Poderia passar para o prisma de base hexagonal regular, que são os 3 principais, mas para seguir na sequência, triângulo equilátero, quadrado, agora o pentágono, 5 lados. Vamos desenhar o pentágono aqui para a gente identificar a área. Vamos encontrar aqui o centro do pentágono, todos os lados iguais a L, já que é um polígono regular. Vamos ligar cada vértice ao centro desse pentágono, para formar aqui os triângulos isósceles. Por que triângulos isósceles? Porque esse aqui não é L, vai ser quando for no hexágono regular. Então aqui nós não temos L, porque para aqui ser L e aqui também ser L, era preciso que todos os ângulos fossem
60 graus, e não é. Como identificar esse ângulo central aqui, por exemplo? Basta a gente fazer 360 graus, que é tudo, dividir por 5 ângulos iguais. Você pode multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador, que aí o raciocínio vai ser 720 sobre 10, uma fração equivalente, 720 sobre 10, 72 graus. Isso permite concluir que, se esse ângulo é 72 graus, a gente consegue calcular esse ângulo e esse ângulo, já que eles são iguais. A gente tem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, vamos subtrair 72, vai dar 108 graus. 108 é a soma desses dois, com 72, 180. Vou dividir por 2, 54 para cada um. Muito bem. Mas nós precisamos da área desse pentágono. A área vai ser 5 triângulos, que eu vou usar aqui base vezes altura sobre 2. Agora, a base nós temos, de fato, L, só que a altura nós não temos. E, de novo, teremos que usar a trigonometria. Que está a altura do pentágono? Então, essa parte não é tão cobrada em provas, mas em alguns vestibulares mais qualificados pode aparecer. Então, como encontrar esse H em função do lado? Aqui nós não sabemos o valor, porque os ângulos não são 60 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles. Essa medida vai ser L sobre 2. A gente vai aplicar a tangente. Veja, a tangente de 54 vai ser cateto oposto H sobre cateto adjacente L sobre 2. E aí eu vou isolar esse H, basta passar L sobre 2 para lá multiplicando. Fica L sobre 2, ou seja, L vezes a tangente de 54 sobre 2. E aí, essa altura a gente vai precisar para trabalhar com a área da base, né? Para a gente substituir aqui. Mas como nós não temos espaço, já vamos direto para a relação. Qual vai ser a área de um pentágono? São 5 triângulos. Cada triângulo tem área base L vezes altura. Em função de L vai ser essa expressão. L vezes tangente de 54 sobre 2, essa é a altura, então base vezes altura, tudo dividido por 2, ou seja, vezes meio. E a gente tem a expressão aqui que é 5 vezes L ao quadrado, que é L vezes L, vezes tangente de 54 graus, sobre 2. Então está aí a área da base. Geralmente em provas, ele fornece para você a área da base e a altura para calcular rapidamente o volume. Mas numa questão bem mais elaborada, você vai ter que fazer essa relação. A gente não vai querer guardar essa forma. E aí agora a área lateral, a área total e volume são talvez as questões mais cobradas, mesmo sendo o pentágono, principalmente o volume, quando é dado a área da base. Teremos que a área lateral são 5 retângulos, né? Cada retângulo tem lado L e altura H. Então 5 vezes L vezes H. A gente sabe que a área total são 2 bases idênticas, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E aí a gente calcula a área da base. E outro detalhe, ele tem que fornecer para você a tangente de 54, que é aproximadamente 1,38, já que a tangente de 45 é 1, tangente de 45 é 1, a de 54 é mais do que 1, porque a função é crescente do primeiro quadrante, função tangente. Então você pode usar esses valores para substituir aqui, mas fica como referência de estudo numa situação de um vestibular mais qualificado. E o volume vai ser sempre a área da base
vezes a altura. Tá aí as relações, né? E não preocupem tanto com essa relação, se for para o Enem, isso é muito difícil aparecer, pelo menos ainda não apareceu, ok? Para finalizar, o último prisma, prisma de base hexagonal regular. Vai ser para a gente a base um hexágono regular. Muito bem, como a gente já viu e já demonstrou a área de um triângulo equilátero, vou desenhar aqui o hexágono regular e vamos aproveitar os resultados que a gente já tem do prisma de base triangular. Então, vamos pegar o centro aqui do hexágono, ligar em todos os vértices. E a gente vai encontrar aqui, de fato, 6 triângulos equiláteros, onde cada triângulo equilátero aqui, seu ângulo interno é 60 graus. E a gente já sabe que um triângulo equilátero vai ter área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não precisamos demonstrar novamente. E quando a gente parte para a área da base, são 6 triângulos iguais a esse. Por quê? Porque se a gente tem que aqui é 60 graus, aí subtraindo de 180 vai ser 120, dividido por 2, 60 para cada um. Conclusão, todos esses valores aqui são iguais a L. Esse vai ser o hexágono regular. Então, a área da base 6 vezes a área de um triângulo. São 6 triângulos equiláteros, então 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É importante que você não simplifique para não decorar mais uma fórmula. 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Área lateral, novamente, temos aqui 6 retângulos, já que o prisma é reto, né, em todas as arestas formam 90 graus com a base, 6 vezes L vezes H. E aí, as relações que a gente tem de área total e volume são as mesmas, 2 vezes a área da base, mais a área lateral para a área total, temos a base aqui igual ao teto, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E volume, área da base, vezes a altura. Então, com isso a gente finaliza essa parte teórica dos prismas regulares. No próximo encontro faremos exercícios de fixação. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.